E quero já convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18 e 19. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18 e 19. Quem achou, diga amém. Quem não achou, disfarça, continua procurando. Amém. Diz assim: peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Você percebeu o quão forte, o quão inspirado Paulo estava nesses dois versículos? Percebeu os adjetivos que ele usou, o peso que ele colocou nesses dois versículos? Eu vou repetir. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Forte, bem forte. Paulo, ele está... Isso é uma oração que começa no versículo 15, tá? Só para a gente entender. Essa aqui é uma oração de Paulo que começa no versículo 15, e eu peguei um trecho da oração dos versículos 18 e 19, e é muito importante a gente entender uma coisa, tá? É que Paulo, ele está dizendo assim, que ele está orando para que Deus ilumine a eles, aquelas pessoas do qual ele está se dirigindo. Ele está orando para que Deus os ilumine, para que eles entendam qual é a vocação deles. Qual é a vocação deles. E o detalhe muito importante aqui é que ele não está dizendo assim: olha, eu estou orando porque vocês são novos convertidos, para que vocês entendam que Deus te ama e Ele quer te salvar. Não é isso. Ele está falando com a igreja. É muito importante a gente entender isso aqui. Ele está falando com a igreja, com aqueles que... Até ele usa esse termo, né? No versículo 19, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Ele está falando com aqueles que já estão servindo, com aqueles que já creem, com aqueles que já estão caminhando, ok? Ele está falando com aqueles que já estão caminhando, mas ele entendeu uma coisa. Paulo, observando o contexto da igreja de Éfeso, observando as pessoas, ele entendeu uma coisa: existem muitas pessoas que estão ali, já se converteram, já receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, já estão caminhando com a igreja, mas ainda não entenderam qual é a vocação que Deus tem para eles. Em outras palavras, eles ainda não se encaixaram no propósito que Deus os chamou. Eles ainda não conseguiram perceber: Deus me chamou para esse propósito. É essa vocação que Deus me deu. Deus me chamou para servir aqui. Estão me entendendo? A primeira coisa... E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de chamado, o chamado de Deus para as nossas vidas, né? E muitas vezes nós temos uma má interpretação ou um mau entendimento da palavra, em que nós muitas vezes chamamos determinadas pessoas de pessoas que foram chamadas por Deus. Vocês já perceberam isso? Fulano, aquela pessoa foi chamada por Deus. Quem já disse isso, não levanta a mão.
Só. Mas você já disse isso? Você já pensou isso? Você já ouviu isso? É muito comum a gente ouvir isso. Não por acaso hoje é o dia do pastor metodista, né? Hoje se comemora o dia do pastor e da pastora metodista. E eu achei interessante, Deus colocou isso no meu coração, falar sobre chamado, porque eu tenho chamado pastoral. Não sabia que eu tinha e não queria ter, até algum tempo atrás. Mas eu entendo que eu tenho, eu entendi. Essa oração de Paulo chegou em mim. Oraram por mim, assim como Paulo também orou pela igreja de Éfeso, pedindo para que Deus iluminasse a minha vida, para que eu entendesse qual era a minha vocação, qual era o meu chamado, qual era o chamado que Deus tinha para a minha vida. Eu sempre estive na igreja, eu sempre trabalhei na igreja, mas eu não entendia aonde eu me encaixava. Tanto é que para quem eu conto, para quem eu converso, eu sempre falo, eu rodei todos os ministérios da igreja. Eu brinco assim, o único ministério que eu não fui membro foi do de mulheres. Fora esse, eu participei de todos. De todos. Eu sempre quis trabalhar, eu sempre quis servir, mas eu servia em um, eu servia no outro, e eu não entendia, porque eu não me... Sabe assim, estava trabalhando ali, estava dando certo, mas eu não entendia que não encaixava, alguma coisa não encaixava, está entendendo? Alguma coisa não encaixava. E quantas vezes eu escutei, né? Você vai ser pastor. Eu falei, vira essa boca para lá. Quantas vezes eu falei isso? Para quem não sabe, eu sou filho de pastor. E aí tem aquela coisa, sabe? Filho de peixe, peixinho. E se tinha uma coisa que eu não queria, era ser filho de peixe, ser igual. Uma das coisas que a gente precisa entender, eu tenho um chamado pastoral? Tenho, mas todos nós temos o chamado de Deus na nossa vida. Eu não sou uma pessoa chamada entre muitos que não são. Eu sou uma pessoa chamada entre muitos que também são. Todos vocês aqui são chamados por Deus. Todos. Todos. E aqui Paulo, ele está orando pela igreja toda de Éfeso. Ele está dizendo, eu quero que Deus os ilumine para que vocês entendam qual é a sua vocação. Se a gente lesse o contexto, ia demonstrar que Paulo estava dizendo que ele entendeu a dele. Aqui mesmo Paulo vai dizer, eu entendi qual é a minha. E eu oro para que vocês também entendam qual é a de vocês. Qual é a vocação de vocês. E eu falo dessa riqueza que Paulo coloca, né, de força nesse texto, falando em grandeza, em glória, em suprema grandeza, porque ele entendeu que esse chamado, essa vocação, é a maior coisa que você vai entrar e participar na sua vida. Não é mais uma coisa na sua vida. Sabe? Eu tenho minha família, meu trabalho, eu tenho meus afazeres, e eu também vou servir a Deus. Não. O que ele está dizendo é assim, olha, você tem um chamado e uma vocação, sua vida começa aí. Sua vida começa aí. E daí você tem outras responsabilidades que Deus vai colocando na tua vida. Mas a tua vocação e o teu chamado, essa sim faz parte da grandeza, da suprema grandeza de servir ao reino de Deus. Amém? Esse chamado não é para uma ou para outra, não é para uma ou para outra pessoa, são para todos. São para todos. Infelizmente nem todos entendem isso.
Como o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 22, 14, o que ele disse lá? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Esses poucos escolhidos não significa que Deus escolheu uns e outros não. Porque a questão de ser escolhido ou não, não é Deus que determina, e sim eu e você. Muitos foram chamados, e aqueles que atenderam o chamado são os escolhidos. Eu fui chamado, e por ter atendido o chamado que Deus me fez, eu me tornei escolhido. Eu me tornei escolhido. Aliás, esse versículo de Mateus, ele faz parte da parábola da festa de casamento, que Jesus contou. Aliás, é o fechamento, é o último versículo dessa parábola, é o fechamento de Jesus dessa parábola. E para quem não sabe, essa parábola, ela retrata o arrebatamento. Porque Cristo está falando a respeito de uma festa de casamento que vai acontecer, em que o noivo prepara o casamento e ele começa a chamar os convidados. E aqueles que ele chamou, não quiseram ir para o casamento. A simbologia é a seguinte, gente, eu já vou traduzir porque eu disse que eu ia ser direto. A simbologia é a seguinte: Jesus veio para chamar os judeus, os israelitas, correto? Só que eles não atenderam o chamado. Aí na parábola diz assim, que o noivo enviou convites, só que as pessoas que receberam os convites não quiseram ir para o casamento. Como eles não quiseram ir para o casamento, foi ordenado então que chamasse qualquer pessoa, que todos podiam ser chamados para o casamento. E aí todos os que iam sendo encontrados na rua e eram sendo chamados para o casamento, quem aceitasse ir para o casamento, podia entrar no casamento. Correto? E vou traduzir então. Jesus veio para os dele. Quem eram os dele? Os israelitas. Eles não aceitaram o convite. E aí Jesus falou assim, já que eles não aceitaram o convite, transfere os convites para quem? Para todos os outros. Quem são todos os outros? Nós. Nós somos os outros, que fomos convidados para esse casamento. Aquele que aceita o convite se torna escolhido para participar do casamento. O casamento é de quem? De Cristo com a sua noiva, de Cristo com a igreja. Os escolhidos são a igreja. Os escolhidos são a igreja, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus me chamou, Deus te chamou. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode ter todas as justificativas possíveis, você pode ter todas as desculpas possíveis, mas uma coisa que a gente precisa parar e pensar é: elas valem para quem? As minhas justificativas, as minhas desculpas, elas valem para quem? Elas podem valer para o pastor, elas podem valer para um parente, elas podem valer para muitas pessoas. A pergunta é: elas valem para Deus? Sabe por que eu estou dizendo isso? Bom, primeiro você sabe, porque você conhece você mesmo, correto? Segundo, porque na própria parábola isso também está escrito. Porque diz que aqueles que receberam primeiro os convites começaram a dar justificativas para não irem para o casamento. Ah, eu estou muito ocupado, eu estou cansado, eu tenho um outro compromisso. Vocês não fazem isso, né? Vocês não. Mas Cristo fala de muitas pessoas que receberam convite e deram justificativas, para não dizer desculpas, para não irem para o casamento.
Então ele disse assim: então foi convidadas as outras pessoas. E todos aqueles que aceitaram puderam participar do casamento. Uma pergunta que eu me fiz durante muito tempo foi: tá, eu entendi a diferença entre os chamados e os escolhidos. Porque chamados, se nós fomos chamados, nós fomos chamados. Se eu aceitei o chamado, então eu sou escolhido. Então a diferença entre chamado e escolhido eu entendi. Agora, uma coisa que eu não entendi durante muito tempo é: por que está escrito porque muitos são chamados e não todos? Dá a impressão de uma seleção, não dá? Não dá uma impressão de que foram selecionados? Por que não foi estendido para todos? Eu entendi. Sabe por quê? Quem chama? O convite é de quem? O convite é de Deus. Mas quem está responsável por chamar? A igreja. Entendeu por que não está escrito todos foram chamados? Porque a responsabilidade de anunciar o chamado é da igreja. E é a igreja que está falhando em não chamar todo mundo. Por isso muitos são chamados e não todos. Porque Deus deu um chamado, uma vocação para todos, mas nem todos estão aceitando. Nem todos estão se tornando escolhidos, porque estão se recusando a atender o chamado de Deus para suas vidas. E por isso muitos outros deixam de ser alcançados, deixam de ser chamados. Como Jesus mesmo falou: os campos estão brancos, mas não tem ceifeiro. Faltam trabalhadores, porque muitos estão sendo chamados, mas não estão se tornando escolhidos, porque não estão se dispondo ao chamado de Deus. Efésios capítulo 4, do versículo 1 a 4, diz assim. Efésios capítulo 4, do versículo 1 a 4. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Amém? É o chamado de todos. É o chamado de todos. Ele vai dizer: existe só um corpo e um só Espírito. Precisamos dessa unidade. E essa unidade nós conquistamos até mesmo, de que jeito? Deixa eu achar aqui de novo. Suportando uns aos outros em amor. Forte isso aqui, né? Ele não usou a palavra alegrando-se uns com os outros em amor. Ele disse suportando uns aos outros em amor. Porque Deus sabe como é difícil a unidade. Até porque uma das últimas coisas que Jesus fez antes de ser preso foi orar pela unidade do corpo. Na oração sacerdotal. Uma das últimas coisas que Jesus fez foi orar pela unidade. Ele sabe que não é fácil. Mas, se ele está dizendo que dá, é porque é possível. É possível. Por que você está falando isso, pastor? Como que isso se enquadra no contexto? Bom, se enquadra muito bem. É porque muitas vezes, deixam de receber o chamado de Deus por causa de uma ou outra pessoa. Eu até serviria, pastor, mas olha, eu já até servi no passado, mas eu parei por causa de uma ou outra pessoa,
por causa de uma coisinha ou outra coisinha. Deixa eu te falar, não foi essa pessoa que te chamou. Deixa eu te contar um testemunho. Eu era líder do ministério num período eu era líder do ministério de áudio e vídeo, mesa de som. Eu fui desse ministério por mais de 15 anos. Apesar de eu ser super novo, mas deu tempo. E o meu cunhado, ele era líder do ministério de louvor. E não dava muito certo, sabe? Eu queria regular de um jeito, ele queria que regulasse de outro jeito. E o que acontecia era o seguinte, a gente vivia brigando. Um dia, no ensaio, eu me enfezei, eu larguei tudo lá, saí da igreja e fui para casa. Minha casa era de frente com a igreja, então eu só atravessei a rua. Meu pai estava lá no quarto dele, meu pai é o pastor da igreja. É ainda o pastor da igreja. Meu pai estava lá no quarto dele, eu cheguei lá no quarto, o negócio é o seguinte, já era sair, estou entregando o áudio, não quero mais, não tem jeito. Ele falou, é mesmo? Eu falei, é. Por quê? Eu não aguento mais brigar, eu não aguento mais, eu fico brigando, e toda vez a gente briga, não dá certo e tal, e eu não consigo me acertar com ele, toda vez é ensaio, é regulagem para culto, não dá certo. Meu pai virou para mim e falou assim, o nome do meu cunhado é Kleber, aliás ele é pastor hoje também. Aí o meu pai virou para mim e falou assim, já que você serve ao Kleber, é melhor você largar mesmo o ministério. Eu falei, o quê? Já que você está servindo ao Kleber, é melhor você largar mesmo. Eu falei, não, você está de brincadeira, eu não sirvo ele. Mas quem que você serve? Eu falei, eu sirvo a Deus. Eu falei, o que Deus fez para você ficar nervoso desse jeito? E querer largar o que Ele te chamou para fazer? Aí eu, Ele não fez nada não. Aí falou, então está difícil de entender o que você está dizendo. Porque você está me dizendo que você está largando algo que Deus te chamou e que você faz para Ele por causa de outra pessoa? Se você está largando por causa dele, então eu só posso entender que você estava servindo a Ele. Agora, se você não estava servindo a Ele, eu não entendo por que você está largando. Aí eu, então, eu só vim aqui para te dizer que está tudo bem, eu estou voltando para a mesa de som, e está tudo certo, tá? Eu vou conversar com ele, me acertar, e está tudo certo. Ele falou, então tá bom. Volta lá então. Estranho você ter saído de lá assim, né? Eu falei, bobeira. Depois, com mais calma, meu pai veio conversar comigo e ele falou assim, olha, deixa eu falar um negócio para você. Tenha certeza do que você está fazendo, para quem você está fazendo. Nunca se esqueça de quem você serve. Enquanto você tiver a certeza de que você está servindo a Deus, podem fazer o que for, você não vai parar. Porque todas as pessoas que você conhece vão te decepcionar. Inclusive eu. Todas as pessoas vão te decepcionar. E se você servir a qualquer pessoa ou a mim, vamos lembrar que ele não era só meu pai, mas também era meu pastor nesse caso, né? Se você servir a qualquer pessoa ou a mim, quando uma dessas pessoas te decepcionar ou quando eu te decepcionar, a primeira coisa que você vai fazer é largar. Agora, se você tiver a certeza de que quem você serve é Deus, você nunca vai parar, porque Ele nunca vai te decepcionar. Tenha certeza de quem te chamou. Eu acho muito interessante essa oração de Paulo, porque ele diz assim, eu vou orar para Ele, para que Ele ilumine os seus pensamentos. Ele não chegou para um e falou, eu acho que você serve para isso, hein? Eu acho que você podia fazer isso, hein?
você, olha que interessante, ele diz assim, eu vou orar para Deus, porque é Deus que vai te mostrar. É Deus que vai te mostrar. E aí, quando Ele te mostrar, se disponha para fazer. Se disponha para fazer. Amém? Atos capítulo 13, versículo 2 diz assim, Atos 13, 2 diz assim, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Enquanto eles estavam adorando o Senhor, e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Existe o chamado de Deus para todos nós, que foi o que eu comecei dizendo, que o chamado que Deus fez para todos nós, aquilo que Ele chamou a todos nós, para sermos seus filhos, filhas, para andarmos com Ele. O chamado de Deus, ele não é apenas teórico, mas ele também é prático, como a gente viu no texto de Efésios, né? No segundo texto de Efésios, do capítulo 4, quando ele fala da unidade, da longanimidade, de suportar uns aos outros em amor, e entender que não é apenas uma coisa assim, eu aceito Jesus no meu coração, beleza, eu vou no culto, vou embora para casa, vou no culto, vou embora para casa, né? Mas é entender que tem prática que Deus espera de cada um de nós, e essa prática, ela vem através daquilo que, não da vocação de todos, mas daquilo que Deus chamou você especificamente para fazer. Como eu disse, eu perambulei muito tempo, e não conseguia me encaixar em nenhum lugar. Um dia eu vou testemunhar direitinho essa questão do meu chamado, hoje não dá tempo, mas um dia minha mãe chegou para mim e ela disse assim, você já parou para pensar que talvez Deus esteja fazendo você rodar todos os ministérios, porque você precisava saber como uma igreja funciona de todos os ângulos? E eu disse, mas por quê? Faz sentido, mas por quê? Não sei, mas um dia você vai saber. Ela falou para mim, eu não sei, mas um dia você vai saber. Agora eu sei. Agora eu sei. Sabe, muitas vezes a gente pode estar fazendo alguma coisa que a gente não entende. A gente pode estar servindo em uma área que a gente fala assim, mas por que? Eu não entendo por que eu estou fazendo isso. Mas eu vou dizer para vocês, assim como Paulo disse para a igreja de Éfeso, eu oro para que o Senhor ilumine a sua vida, para que você entenda a sua vocação dentro do corpo de Deus, para que Ele possa iluminar a sua vida e você possa entender o seu chamado e a sua vocação. Amém? Para fechar, 2 Pedro capítulo 1, versículo 10 diz assim, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Acho que resume tudo que eu falei, não resume? Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. É mais ou menos assim, pastor, está difícil, meu irmão, minha irmã, se esforça mais um pouco. É a pior coisa para ouvir, não é? Não é a pior coisa para ouvir? Quando a gente fala assim, eu não estou aguentando, aí a gente fala assim, se esforça mais. Está difícil, aguenta mais. Como Deus falou para Josué, ser forte e corajoso. E Deus repete isso 3 vezes para Josué no mesmo capítulo. Sabe por que Deus fez isso? Porque Ele sabia que não era fácil. Deus sabe que não é fácil.
Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se não é fácil com ele, imagina sem ele. Tem muitas pessoas que dizem assim, é muito difícil ser cristão. Deixa eu te falar uma coisa, não é não. Difícil é não ser. É muito difícil seguir Deus assim conforme a Bíblia. Não, difícil é andar longe dele, meu querido. Difícil é andar longe dele. Vou repetir para fechar. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Deus,